Olá, boa noite. 19h30 pontualmente. Eu sou Andréa Bacelar, sou médica, neurologista e atual presidente da ABS, que é a Associação Brasileira do Sono. Nós da ABS estamos tentando nessa pandemia, né, com tantas lives que surgiram, fazermos uma rotina toda terça e toda quinta às 19h30, convidarmos especialistas na área do sono para a gente ter um bate-papo, para a gente ter uma troca de informações, né, ajudar a população, ajudar e estimular especialistas, enfim. A finalidade é ter essa abrangência de temas relacionados ao sono. Hoje eu vou convidar a doutora Evelyn Brasil, que eu estou tentando aqui ajudá-la. Convidar aqui na nossa live. Olá, boa noite, Evelyn, como vai? Tudo bem, Andréia? Olha, agradeço muito o seu tempo, né, a sua disponibilidade de aceitar conversar conosco nessa live de hoje. Queria dizer para o grupo, né, que está nos assistindo, a doutora Evelyn Brasil, ela é fisioterapeuta e ela é especializada em sono, né? A gente vai discutir como é que é isso, como é que isso funciona. É mestre em ciências da saúde, trabalha com a adaptação daquele aparelho que gera um fluxo de ar, uma pressão positiva, né? Acompanha pacientes que utilizam esses aparelhos e, atualmente, ela aceitou trabalhar com a ABS, né? A ABS, ela tem um comitê interdisciplinar. Por quê? Porque várias especialidades estudam e falam sobre sono. Então, nesse comitê, a gente tem conselhos, né, Evelyn? Uhum. Psicologia, fonoaudiologia, tecnologia para diagnóstico, cronobiologia, pesquisa experimental, né, que nos ajuda muito aí nos estudos, no conhecimento do sono, a medicina do sono, a odontologia do sono e a Evelyn nos presenteou sendo a coordenadora desse conselho da fisioterapia do sono. Então, Evelyn, eu queria que primeiro que você explicasse para os nossos ouvintes o que... Eu não sei se está dando microfonia, eu não sei se é o meu ou se é o seu, Evelyn, mas Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o fone, tá. para ver se facilita um pouquinho. Então, eu queria que você explicasse para a gente, né, para os ouvintes, e também agradecer, né, toda a presença de todos vocês, querendo mandar perguntas, por favor, estamos aí à disposição. Mas eu queria que Acho que você melhorou, né, explicasse. Andréia? Eu acho que melhorou, né? Se as pessoas acharem que não, eles disseram aqui que já melhorou para a gente. Eu queria que você explicasse como é que um fisioterapeuta, né, que se forma em fisioterapia, pode se especializar em sono, né? A Tá fisioterapia tem a ótimo. parte respiratória, a parte motora, mas como é que uma pessoa que é hoje fisioterapeuta fala, nossa, eu gostei tanto e eu quero ser fisioterapeuta do sono? Primeira coisa, Andréia, obrigada pelo convite. É um prazer, assim, nesse momento que a gente está vivendo, no qual a gente vê os pacientes com bastante dúvida em relação à terapia. Eu acho que, obviamente, a gente recebe o WhatsApp, telefonemas, tudo, mas fazer uma coisa mais abrangente, tanto para os pacientes quanto para os colegas, é muito interessante, né? Então, super, super válido o convite e eu estou aberta a vários outros. Em relação à fisioterapia, eu fiz fisioterapia, fiz fisioterapia respiratória depois, que é uma especialidade da fisioterapia, tá? Então tem a motora, vai ter a neurológica, várias. Uma delas é a respiratória. Eu fiz fisioterapia respiratória e comecei a trabalhar em hospital, tá? E no hospital eu via muita incidência de apneia do sono. A gente sabe, né? Eu ainda trabalhava numa área cardíaca.
que era uma semicardíaca, então, assim, tinha muita incidência de apneia do sono. Eu me interessei por isso e fui fazer cursos nessa área. Aqui em São Paulo a gente tem vários cursos, ainda fora no Brasil, né? A gente não tem tantos, a gente está trabalhando para isso, tá? A Andréa, inclusive, sabe disso, né, Andréa? A gente está trabalhando para isso, mas em São Paulo a gente tem vários cursos que dão esse conhecimento de sono para o fisioterapeuta. Então, assim, o que eu acho muito importante é, primeiro, conhecer a parte respiratória. Então, ser um fisioterapeuta respiratório é uma coisa muito importante. E depois ter conhecimento em sono. Não basta ser um fisioterapeuta respiratório, porque ventilar um paciente na UTI é muito diferente de ventilar um paciente em sono. São coisas muito diferentes. Então, eu fiz vários cursos de sono e me interessei em fazer mestrado nessa área. Daí, a minha área de estudo foi, a minha tese foi de CPAP, associado a doenças cardíacas. Então, investi nisso e acabei aprendendo muito também no mestrado, então foi muito importante. Então, acho assim, quem quer fazer essa parte, eu adoro. Fui fisgada em sono em 2008, de lá para cá eu só basicamente trabalho com isso, saí muito dessa parte de UTI semi-intensiva e fui para essa parte de sono, então é muito legal. Então, assim, é realmente conhecer muito da parte respiratória e saber muito de sono. Nenhuma coisa nem outra sozinha valem a pena, tem que ser os dois juntos para a gente ter um bom cuidado com o nosso paciente. Então, isso é Muito importante. bom. Então, olha, gente, já vou dar mais um trabalhinho para a Evelyn aqui, né? Vocês que estão interessados em fisioterapia com especialização em sono, a gente tem o nosso site, que é o www.absono.com.br, e lá pede para entrar em contato com a doutora Evelyn, ou o que a gente pode fazer, quais são os cursos, quais são os locais que a gente pode seguir, né, acompanhar. Exato. Na própria ABS, a gente está tentando muito fazer essa certificação, porque quanto mais especialização a gente tem, né, mais a gente tem que saber muito de pouco, né? Quanto mais especializado a gente está nessa área. E se Exato. certificar, a gente fica, né? Eu estou aqui exatamente nesse grupo, eu posso estar nesse grupo. Mas, Evelyn, vamos ao ponto-chave, né? A gente vai falar hoje sobre CPAP e pandemia, né? Então, esse binômio que nós estamos vivendo, os pacientes têm muita dúvida, muita preocupação com o uso ou não uso da máscara e do equipamento. Então, a primeira pergunta que eu te faço é qual o impacto do uso do CPAP nessa pandemia com o coronavírus? Muito boa essa pergunta, André, porque assim, eu acho que como a gente falou, né, vários pacientes perguntam muito pra gente, e muitos perguntam assim, eu continuo usando CPAP com essa pandemia, eu posso pegar Covid usando CPAP, ou eu tenho que usar, assim, deixo de usar, o que que eu faço, né? E eu acho que é importante a gente pensar que o CPAP, ele vai pensando assim no paciente que tem apneia do sono, que é um paciente que vai ter um sono bastante fragmentado e, consequentemente, não passa adequadamente pelas fases do sono. Então, ele acaba tendo um sono ruim pode gerar uma imunidade ruim, e a gente sabe que a imunidade é um composto de várias coisas. A imunidade tem a ver com sono, tem a ver com a sua rotina de exercício, com a rotina de alimentação, que tudo junto vai te dar uma imunidade. Então, você ter um sono bom nesse momento de pandemia é muito importante. E o CPAP para o paciente que usa CPAP para uma doença é muito importante para ter uma estrutura boa do sono. Então, nesse momento, a gente tem que continuar usando o CPAP, é muito importante. Claro que com os cuidados devidos. E quais são esses cuidados? É aumentar a frequência da higienização. Então, aumentar a frequência da injeção da máscara, do tubo, do próprio CPAP em volta dele. Então, tudo isso a gente tem que aumentar para que a gente possa usar o CPAP com mais segurança, mas ele deve continuar sendo usado. E como é isso? Eu acho que muitas dúvidas passam de como higienizar o CPAP e os acessórios do CPAP. Então, no normal, né, você mantém a frequência dele normal, agora a gente vai aumentar essa frequência. O que eu estou orientando para os pacientes, então? E a gente também encontra isso no site da ABS, na recomendação, né, André? Aproveitando esse momento. Então, depois daqui, se tiverem dúvida, pode entrar no site da ABS, que também está bem descrito isso.
Máscara e tubo, a gente vai higienizar todo dia. Então, sabonete neutro líquido, tá? A gente usa sempre o sabonete neutro para que o adstringente ele não fique, não prejudique muito o silicone da máscara, também para evitar que você tenha alergia. Então, sabonete neutro líquido, passa, tira bem com a água e deixa secando. O tubo coloca sabonete neutro líquido, água, chacoalha, tira também bem a água e deixa secando no box do banheiro com as pontinhas para baixo. A máscara, o fixador, presilha, tudo dela, deixa secando ali do lado do CPAP, fora do sol, não pode pegar sol porque tem silicone, o silicone vai ressecar, bem como o tubo também não pode pegar sol porque vai ressecar, então tudo ali mesmo no seu quarto, tá? Se você reparar, algumas máscaras, ela tem alguns buraquinhos que saem o ar, então ali você pode pegar uma escova de dente e esfregar com sabonete neutro líquido ali, tá? Porque daí limpa bem. Então, assim, essa higienização, máscara e tubo tem que ser diária. Umidificador. Umidificador, a troca da água interna dele tem que ser diária. Mas isso a gente já faz sempre, né? A gente tem que evitar a infecção de viária superior. Então, a troca da água, ela é diária. A água que a gente usa no umidificador, só relembrando aí para o pessoal, a gente evita a água mineral, né? A gente usa muito mais água destilada, que é o mais indicado, ou água filtrada ou água fervida, tá? Para a gente evitar aquele acúmulo de sais minerais que colam no umidificador e dificultam a higienização do umidificador. No normal, o umidificador, a gente, apesar de trocar água todo dia, a gente vai limpá-lo com sabonete neutro líquido uma vez por semana. Agora eu estou orientando os pacientes a fazer essa higienização a cada 2, 3 dias do umidificador, tá? Esse paciente que não tem Covid, né, positivo. Lavar a cada 2, 3 dias esse CPAP e deixar tudo preparado. Em volta do CPAP, na parte externa, tá? Um pano umedecido com água, limpar ali diariamente com isso. Então, são essas as orientações. Uma coisa importante também é o filtro, né? Então, o CPAP, ele é um gerador de fluxo que puxa o ar do ambiente. Nessa turbina, e passa por um filtro ar, nessa turbina gera um fluxo de ar forte que manda para o paciente. Então, esse filtro, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente troca a cada 3 meses, mais ou menos, a gente está pedindo uma troca, pelo menos mensal, ou até menos, esse filtro para o paciente também aqui. Então, resumindo, tudo que a gente fazia antes, a gente vai fazer agora bem com maior frequência, tá? Lembrando que máscara e tubo, todo dia, tá? Ótimo. Bom, eu estou conversando com a doutora Evelyn Brasil, ela é fisioterapeuta do sono. E quem está nos assistindo aqui podem mandar perguntas que eu estou aqui de olho, tá? Para a gente responder dúvidas aí de casa. Evelyn, e aí? Então, esse paciente, ele está usando, ele usa, ele tem uma boa adesão, de repente, ele começa a ter sintomas, febre, tosse, mal-estar, quer dizer, suspeita de eu ter Covid, de eu estar com a síndrome. O que eu tenho que fazer? Como é que o paciente vai se comportar se ele usa o seu CPAP? Tá. Então, o paciente que tem suspeita ou Covid positivo, né? Principalmente suspeita, você vai lavar seu tubo, máscara todo dia, tá bom? Evidentemente, aqui no Brasil, a gente não está conseguindo fazer os testes em todos os pacientes, né? Então, pode ser que você esteja com suspeita, você não faça o teste e você realmente esteja com Covid. Então, o ideal sempre é, nesse momento de suspeita, com todos esses sintomas que você colocou, André, é você fazer o isolamento, né? Ou o paciente com Covid positivo também, evidentemente, ele vai ter que estar isolado, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, isolar o paciente no ambiente, né? E o paciente que está, então, aquele com Covid positivo, a higienização de tudo isso que eu falei para vocês, CPAP, máscara, tubo, tudo isso vai ser diário a partir desse momento, tá? Então, suspeito o Covid positivo, você vai higienizar diariamente tudo isso que eu falei. Da mesma forma, tá? Fazer toda a higienização possível e sugiro finalizar tudo isso com um pano umedecido com álcool 70%, tá? Então, em volta do CPAP, pano umedecido com álcool 70%, tubo, máscara, tudo com esse pano. E no paciente Covid positivo, então que ele vai estar naquele isolamento, todo dia de manhã, o que vai ter que fazer? Higienizar o chão em volta,
tudo, o quarto, também com álcool 70%, o pano passando em tudo, evidentemente. É um paciente que ele vai dormir com a janela aberta, com a porta fechada, tá? Evitar o uso de ar-condicionado também, porque o ar-condicionado fica aquele ar parado e fica turbilhonando, né? Então, acho que é importante, nesse momento, a gente, tanto suspeita quanto Covid positivo, tomar todas essas condutas, tá? Pensando, falando já que a gente está falando um pouco de suspeita e Covid positivo, no paciente que tem. Qual que é a grande questão dessa questão do corona, né? A gente sabe que que o corona tem uma alta transmissibilidade, e eu acho que esse é o grande problema, né? E quando a gente usa aparelho de pressão positiva, por conta daquela válvula exalatória, existe um pouco mais as partículas, elas ficam mais dispersas, elas vão mais para longe. É como se eu estou aqui, respirando. Se eu estou falando, está saindo aqui as partículas. Se eu estou com Covid positivo, vai estar aqui, vai cair aqui. Se eu estou com aparelho de pressão, olha, se eu tusso, por exemplo, se eu tossir forte, vai mais para frente isso. Se eu estou com aparelho de pressão positiva, que, como eu disse, é um aparelho que puxa o ar do ambiente, a turbina gera o fluxo de ar forte, joga para você. Então, essa saída de ar aqui da frente, ela vai mais para frente, essa partícula. Então, a disseminação da partícula ela é para mais longe, né? Então, por isso que tem que ter um cuidado nesse uso do CPAP com o Covid positivo ou com a suspeita de Covid positivo. A Ótimo. gente tem algo. É óbvio que assim, varia um pouco, gente, de tipo de máscara, por exemplo. Tem máscara que, aliás, para quem está assistindo, quem é paciente, gente, essa saída de ar que eu estou falando, a válvula exalatória que eu falei, é aquela saída que sai aqui na frente o arzinho, tá? Então, assim, essa saída que é a válvula exalatória que aumenta essa disseminação. Tem alguns tipos de máscara que tem difusor aqui na frente e diminui um pouquinho isso. Então, vai depender, tipo, digamos, o quanto ela atinge vai depender do tipo de máscara que o paciente está usando, mas todas vão aumentar em relação a uma respiração sem CPAP, bem como uma máscara ajustadinha no rosto, sem vazamento lateral, ela também, a disseminação da partícula vai ser também menos. Então, nesse momento, o que é importante? Ajustar bem a sua máscara, ver se ela não está vazando, para ter, pelo menos, a disseminação normal dali, tá? Por conta dessa disseminação de partículas que é maior, a gente tem que tomar cuidado. Se você está com Covid positivo e você consegue ficar isolado no seu quarto, ou você mora sozinho e está no seu apartamento, ok. Né? Você está ali, faz esses cuidados todos que eu falei, de limpeza de máscara, tubo, chão, tudo isso, todo dia, tá? Então, beleza, mas a pergunta é muitas vezes, né, Andréia, se você mora com alguém, né, e você não pode ficar isolado num quarto, por exemplo, você mora numa kitnet com o seu esposo ou sua... Então, o que acontece? Daí, nesse momento, evidentemente, você não vai conseguir ficar isolado. Então, talvez você tenha que conversar com o seu médico ou com o fisioterapeuta para ver. Talvez você tenha que parar de usar o CPAP nesse momento de Covid positivo por você ser incapacitado de se isolar totalmente, né? Mas assim, sempre tem que ter essa conversa com o médico, porque a gente tem que ver os benefícios e riscos aí. Eu acho que você deve passar por isso aí também, Andréia, né? Olha, adorei. Muitas perguntas chegaram enquanto você estava explicando sobre a Covid e o uso do CPAP. O filtro, a gente já explicou, né, que a troca é mensal e às vezes a gente pode trocar com menos tempo. Agora, uma pergunta chegou aqui, lembrando que existem pacientes assintomáticos. E as nossas testagens, infelizmente, a gente está testando muito pouco. Então, quando existe essa suspeita, o que fazer quando o paciente dorme ou divide aquele espaço? Nesse caso, eu sugiro também tratar como se assim, tem os casos assintomáticos, né? Você teve contato com alguém que teve sintoma, eu sugiro você tratar como se você fosse uma suspeita ou Covid positivo em relação ao uso do CPAP. Uhum. Simplesmente porque o CPAP, ele tem essa capacidade de aumentar essa disseminação para a pessoa do lado. Não para você, tá? Você já está lá, você está usando, você já está com aquela questão. A questão é a pessoa do lado. Então, eu acho que vale a pena nessa situação, você tratar como se fosse um Covid positivo. Ou Aí, como se fosse uma suspeita mesmo.
Existe uma pergunta aqui quanto à higienização por ozônio, né? O que que a gente recomendaria, se é indicado, se é necessário? Como é que você... Andréia, não tem nada definido sobre isso. Se você pegar as grandes marcas de CPAP, você vai ver que em relação ao coronavírus também, você vê que a indicação que se coloca realmente são essas que eu falei, realmente detergente neutro, sabonete neutro líquido, isso já basta. Evidente, você quer usar a questão do ozônio? Pode, mas assim, só isso já basta para você higienizar em relação ao Covid, tá? Positivo. Uhum. E esses filtros, eles têm que ser os bactericidas ou esses filtros comuns já são suficientes para a gente trocar, enfim, a cada 3, 4 semanas? São os filtros comuns, tá? Então, são aqueles filtros que você usa no aparelho de CPAP, que ele já, quando você compra o aparelho de CPAP, ele já vem com filtro, tá? E o paciente vai trocando esse filtro. Então, é esse filtro que você vai usar, tá? Uhum. Então, isso quando o paciente faz, ele tem o CPAP dele e ele usa o CPAP dele. Evidentemente, gente, assim, ele vai locar o equipamento de CPAP para ver se fica bem adaptado, ou vai usar um equipamento de outra pessoa. Daí eu sugiro usar esse filtro, que daí você não usa, não é na lateral ou na traseira do CPAP que você coloca, que ele já vem ali. Você coloca na saída de ar do CPAP, entre o CPAP e o tubo de ar. Tá? Então, no caso do CPAP não ser seu, por exemplo, se você internar agora no hospital, vamos usar não tô falando no caso de apneia do sono, tá, gente? Não tô falando de Covid, aliás. Se você internar no hospital em qualquer momento, como aquele aparelho do hospital é sempre usado por várias pessoas, a gente sempre vai usar esse filtro. Então, a gente vai trazer essa mesma conduta para quem está usando o CPAP de outra pessoa, ou um CPAP alugado. Então, você vai usar esse filtro na saída, entre tubo e CPAP, e o filtro lá atrás, que é o filtro do CPAP em relação ao ar. Uhum. Ok. Perguntaram também, Evelyn, sobre o tempo do uso do CPAP. Quer dizer, se eu uso aquela noite, eu estou acostumada a usar aquele tempo. Isso modifica se eu estou infectado? Como é que seria isso? Não, tempo de CPAP, gente, você vai usar o tempo que você dorme. Se eu durmo Uhum. 8 horas, você vai usar as 8 horas. Se dorme 10 horas, vão ser as 10 horas. Então, você vai usar o tempo que você dorme. Porque lembra uma coisa, a gente está usando o CPAP para tratar a apneia do sono. E a apneia do sono você vai ter quando você dormir. Então, é o tempo que você dorme que você vai usar o CPAP. Para você tirar todo o benefício de ter um sono adequado, tá? Então, é o tempo que você dorme. Daí, depende do quanto que você dorme. Tem pessoas que dormem 4 horas, 5 horas e ficam super bem, né, durante o dia. Tem pessoas que dormem 10, precisam dormir 10 horas. Então, é indiferente. Tem que ser o tempo que você dorme, o uso do CPAP, isso nessa pandemia e fora dessa pandemia, sempre para você tirar sempre o máximo de benefício do CPAP. Perguntas de filtros tão recorrentes, a doutora Evelyn já respondeu, né, que são os filtros comuns, não precisam ser filtros especiais, bactericidas, apenas se você alugar o aparelho, ou se você tiver numa unidade internado, e o aparelho não for seu, a gente tem que ter, né, filtros, podem ser filtros especiais, sim, e filtros ali na saída também do aparelho, mas normalmente não. E a gente não indica, não está na nossa recomendação, higienização com concentrador de ozônio, e aqui já disseram também que algumas marcas, né, contraindicam nas orientações, né, pelo dano que pode gerar ao aparelho. Enfim, não faz parte da nossa orientação fazer Exato, é. isso como rotina, né? Essa orientação que a gente falou, ela tá, sabonete neutro líquido, detergente, ela tá muito boa para o corona, e não precisa se preocupar em relação a mais do que isso, tá, gente? Então, é realmente isso. Exato. Uma pergunta aqui de polissonografia no laboratório neste período. A gente fez uma recomendação né, no nosso boletim, mas Saiu hoje, né, inclusive. se você quiser falar, por favor. Não, pode falar, André, acho que você vai saber até mais falar do que eu dessa parte de Não, polissono. como a polissonografia é um exame eletivo, a recomendação para todo o Brasil é que a gente não faça atualmente nos laboratórios polissonografia
e muito menos titulação de CPAP. É lógico que existem casos mais sérios, mais graves, comórbidos, com várias, a gente tem vários transtornos de sono, a gente não tem só a apneia do sono, né? Tem alguns transtornos neurológicos, motores, sono relacionados. Então, para esses casos, a gente tem casos específicos para serem feitos, ou até polissonografia no domicílio. E no nosso boletim atual, a gente até faz um outro adendo, que são pacientes graves, que nós sabemos que tem apneia, ele tem todos os requisitos para ter uma apneia grave, testemunhada, com obesidade, com hipertensão, com diabetes, enfim, ronco importante, desaturando, a gente indica fazer já bypassar essa fase diagnóstica, porque o diagnóstico já existe, a gente não sabe qual é o índice de apneia por hora, se são 50 ou 100 apneias por hora que aquele paciente tem. Então, a gente bypassaria isso e já pediria para ele alugar um PAP automático, né? A gente definiria a pressão mínima e a pressão máxima, ele passaria a usar pela gravidade do problema, para ele não ficar sem o aparelho, e aí, assim que as coisas normalizarem, a gente realmente faria até um split night, uma polissonografia, metade da noite, com uma titulação na segunda metade, no laboratório. Sim, Aí só para caso a alinhar, né? caso, né? Eu acho bem interessante o que você falou da titulação, Andréia, do automático, porque a gente pode usar muito isso agora, né? Eu acho que é muito útil, de fato, né? Desde que começou essa pandemia, eu tive alguns pacientes que a gente acabou fazendo isso pela gravidade, como você falou. Eram pacientes muito graves e que a gente precisava instalar o CPAP, e a gente faz de uma forma de colocar no modo automático, faz a titulação lá pelo aparelho automático, e hoje, coisa que ajuda muito a gente é a gente conseguir ver à distância os dados do CPAP pelo telemonitoramento. Então, você vai ajustando o CPAP do paciente, você pode fazer teleconsultas, né, fazer esses ajustes com o paciente ali à distância, e você vai deixando o CPAP bem alinhado, bem afinado para o paciente utilizar. É uma maneira segura para você e para o paciente, né? Uhum. Uma pergunta aqui sobre titulações domiciliares. Se isso existe, se isso pode ser feito, como é que a gente procede nessas situações? Tá. Eu acho que é isso que a Andrea falou, né? Nesse momento a gente está fazendo bastante isso. É óbvio que no dia a dia normal a gente preconiza sempre fazer uma polidigestulação para depois colocar o CPAP, mas agora a gente está trabalhando bastante dessa forma. Então, como que a gente costuma fazer, tá? Então, faz essa primeira adaptação inicial, e eu já tive essa experiência, inclusive, há pouco tempo, de fazer até por uma teleconsulta isso. Então, máscara, todo paciente vai dormir no CPAP. Normalmente, como a gente não sabe quanto de pressão que ele vai precisar para abrir via aérea, você vai deixar ele no CPAP automático com as pressões mais abertas. Claro que eu nunca indico deixar assim de 4 a 20, porque é muito aberto e provavelmente aquele paciente que vai usar acima de 15, ele já vai não ter tanta indicação de CPAP, ele vai partir para um outro modo ventilatório. Então, eu sempre deixo ali de 4 a 14, dependendo se a pessoa é magrinha, de 4 a 12, né, ou de 6 a 14, eu avalio um pouco isso, e depois de uns 7 a 10 dias, eu vou checando. Como nesse momento, principalmente, eu estou fazendo muito por telemonitoramento, eu vou checando até diariamente, mas eu não fecho nada, eu só vou vendo como que está ficando. Depois de uns 7 a 10 dias, eu vou lá e fecho aquela janela de pressão. Então, digamos que a pressão 95 percentil deu lá 10, né? Você deixou lá de 4 a 14, deu 10, com a mediana lá de 7. Você pode colocar ali uma pressão de 9 fixa, ou numa pressão no modo automático ali de 8 a 12 para você garantir, e você ventila o paciente melhor. É óbvio que tudo isso, gente, não é uma regrinha, mas assim, é uma regra geral, mas você vai fazendo tudo isso conversando com o paciente, né? O que ele está sentindo, se o vazamento está incomodando, o que está acontecendo, se ele está melhorando da sonolência, como está sendo o dia dele, e você vai ajustando mais finamente esse CPAP, usando essa titulação mais aberta no início. Eu acho que para explicar para os pacientes, né, hoje a gente tem essa possibilidade com esses novos equipamentos, né? Antigamente era um chipzinho
que esse paciente tinha que levar ou na clínica ou no local que ele comprou para fazer a leitura para o fisioterapeuta ou o médico que assiste esse paciente, acompanhar para avaliar, olha, realmente tem fuga, tem vazamento, tem isso, tem aquilo, né? Hoje, com esse acesso remoto, a gente consegue, né, ter o paciente mais com a gente e Isso. fazendo esses ajustes também remotamente, né? A gente consegue É, ajustar e aí é dessa forma que a gente hoje consegue tê-los mais nas nossas mãos e mais ajustado, mais adequadamente ajustados isso. para a apneia do sono. Uma pergunta Aproveitando isso que aqui, você falou, rapidinho, André, que eu acho bem sim, claro. importante, que alguns pacientes me perguntavam assim, Evelyn, agora com essa questão do Covid, será que meus parâmetros estão bons? Ou eu preciso aumentar? É óbvio que não tem uma relação, mas assim, eu fazia uma teleconsulta, um telemonitoramento, olhava, olha, tá tudo tranquilo, fica tranquilo. Não, obviamente, como eu disse, o Covid não vai mudar isso, mas para a pessoa ficar se sentindo segura que tá tudo ok com o CPAP dela, que ela tá dormindo bem. Então você Uhum. faz isso à distância, ou seja, para falar para os pacientes, está com dúvida ou está com dificuldade, está achando que a máscara está vazando, não está conseguindo ir direito com o CPAP, não precisa esperar a pandemia passar para você procurar o médico ou fisioterapeuta. Não. Já vai agora, são várias estratégias que a gente tem para ajudar o paciente agora. Porque agora que a gente já precisa melhorar esse sono do paciente, né? Uhum. E a questão do uso do umidificador, né? Aquela água ali do umidificador, não vai dispersar mais aerosol e isso Sim, bom, disseminar exato. mais Ainda ali bem que você falou isso. Boa lembrança, Andréia. A gente está indicando quando o paciente está com suspeita de Covid ou Covid positivo, de não usar o umidificador, porque essa água realmente ela vai fazer com que aumente mais essa dispersão. Uma coisa importante também, gente, não é só não colocar água no umidificador e pronto, tá? Tem que desligar o umidificador, porque senão você corre o risco de queimar o seu CPAP, né? exato. Então, desliga o umidificador. Tô com dúvida? Manda mensagenzinha para quem cuida de você da parte do CPAP. Ele pode até desligar esse umidificador à distância. Então, é só fazer isso. Lembra de desligar esse umidificador. Então, Covid positivo ou suspeita, não vamos usar o umidificador para evitar essa disseminação. Aproveitar, né, Evelyn, para falar para aqueles pacientes que compraram o CPAP, se adaptaram ao CPAP e estão com o CPAP há anos e nunca mais fizeram uma avaliação, uma consulta, Exato. né? Eu estou bem, a É, pressão está adequada, o CPAP, né, está vazando, meu sono está adequado. É tão importante porque tem aqueles mais disciplinados, mas quantos e quantos pacientes não voltam, né? tem. Como é que você vê isso? Exatamente, é. Não, a gente vê muito isso, né? Se a gente talvez assim não fica, às vezes até cobrando um pouquinho de voltar, a pessoa esquece. Até porque entra na rotina da vida, tá dormindo bem, e às vezes só vai lembrar de cuidar dessa parte do CPAP quando começa a sentir que o sono não tá ficando tão bem, ou tá sonolento, ou tá roncando de novo, então vai lembrar disso, mas às vezes já passaram-se anos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. O que que a gente sempre indica? Para fazer um acompanhamento de leitura do seu cartão de dados ou uma leitura à distância com acompanhamento do profissional a cada 6 meses, tá? Normalmente a troca de máscara, a gente acaba, e acessórios, essas coisas, a gente acaba fazendo anual. Mas a leitura para ver se a pressão está ok, se o vazamento está ok, se aquilo de fato está terapêutico a cada 6 meses, porque pode ser que alguma coisa mudou. E você precisa mudar a sua pressão para que aquilo seja, de fato, seja um benefício para você. Senão você vai estar usando o CPAP e está sobrando um monte de apneia, seu sono está ruim do mesmo jeito. Então, é preciso sempre deixar sempre ajustadinho o CPAP para o seu uso, para o seu uso adequado, né? Então, eu sugiro a cada 6 meses fazer essa nova avaliação com a equipe que cuida de você. Estamos conversando então com a doutora Evelyn Brasil sobre CPAP, pandemia, uso, né, fisioterapia do sono. Então, estamos nesse momento. Pode mandar sua pergunta que a gente está aqui tentando respondê-las. Uma pergunta que chegou aqui, Evelyn, foi CPAP e piora ou maior frequência de sinusite. Se isso existe, se isso não existe, como é que a gente manejaria isso?
Isso pode acontecer, sim, né? Principalmente quando você começa a usar o CPAP, tá? Então, eu sugiro sempre que isso acontecer, procurar um otorrino. Normalmente, assim, por nós que somos da fisio, a gente vê essa situação acontecendo, a gente pede para a pessoa procurar um otorrino para fazer uma avaliação da sua via aérea. Isso é muito importante, né? Então, é só procurar, vão ter as medidas corretas para que você possa continuar usando seu CPAP. Porque a gente vai tratar a sinusite para você continuar usando seu CPAP. Evidentemente, assim, uma umidificação adequada vai ser bom, tudo, mas essa avaliação do médico, que é o otorrino, é muito importante para dar essa continuidade. E se eu tenho a Covid, uso o CPAP e comecei a ter falta de ar? Eu tenho que me manter com aquele CPAP, eu tenho que buscar ajuda. Como é que Tá. esse paciente tem que proceder? Essa é uma pergunta excelente, Andréia, porque assim, eu tenho recebido muito, principalmente no começo da Covid, eu recebi muito essa pergunta dos pacientes, né? Me ligavam para perguntar, mandavam WhatsApp, porque era uma dúvida muito recorrente, e até hoje ela é muito recorrente, né? Porque o CPAP, ele é simplesmente um aparelho que te dá uma pressão de ar, que se você for pensar, é muito similar com um dos respiradores que a gente tem no hospital em termos não de funcionamento, mas assim, é a mesma mecânica, digamos assim, muito parecido. Então, e principalmente, o que eu vi, os pacientes às vezes até me mostravam reportagens falando que você tem o CPAP, de repente você pode utilizar o CPAP quando você chega com falta de ar, no caso de faltar respiradores no hospital, né? Porque tem esse receio, né? De faltar respirador até está acontecendo já no Brasil, em Manaus, em Infelizmente. alguns hospitais aqui em São Paulo já está acontecendo. Então, no caso de falta de respirador, eu posso usar o meu BiPAP ou o meu CPAP para melhorar essa falta de ar, né? Então, isso é importante. Não, a gente não pode, porque o CPAP para a falta de ar da COVID, que é o início de uma insuficiência respiratória, que é um sintoma de insuficiência respiratória, ele precisa ser utilizado com a monitorização dos sinais vitais, que é a pressão arterial, frequência cardíaca, lá no hospital, junto com uma equipe que vai te acompanhar, juntar aqueles sinais e sintomas seus com os sinais vitais para saber se aquilo está sendo bom ou não, ou se a gente vai ter que partir para outro tipo de ventilação. Então, o CPAP para falta de ar do COVID, principalmente a falta de ar do COVID, que tem uma tendência a evoluir rapidamente. Não, não é para usar. O CPAP a gente vai usar para apneia obstrutiva do sono, para tratamento da apneia. Começou a sentir falta de ar, que está evoluindo, deixe seu CPAP de lado, procure ajuda médica para ver, avaliar qual que é a necessidade de tratamento sua naquele momento. Então, isso é muito importante, tirar isso da cabeça, tá, gente? O CPAP, ele não vai, nesse momento, na sua casa, te ajudar em relação à falta de ar. Ele pode ir lá na falta de respirador, como foi utilizado na Itália mesmo, o CPAP, de uma maneira específica, com monitorização, com equipe, te auxiliar, mas sempre dentro do ambiente hospitalar. Até mesmo pela fisiopatologia, né? Que a gente está falando de uma apneia, uma obstrução de via aérea alta. As lesões Exato. da COVID são, aquele chamado vidro fosco, são intrapulmonares, né? Estão ali na via aérea baixa. Muitas vezes essa pressão positiva não consegue ventilar essas regiões mais baixas, né? Essa via aérea mais baixa. Então, Exato, não exatamente. esperar, não esperar, postergar, porque a gente pode chegar a um momento de uma insuficiência respiratória irreversível. Então, busque ajuda, né? Tá com falta de ar, fez aquele teste de tô em repouso, caminhei 1 minuto e meio, né? 90 segundos. Como está a minha frequência respiratória, como está a minha frequência cardíaca, e quem que tem acesso ao oxímetro, né? Como é que está a saturação do meu oxigênio. Isso mudou, significa dizer, não estou conseguindo oxigenar adequadamente. E Exato. essa doencinha, muitas vezes, piora depois de uma semana. Então, quando a gente pensa, nossa, já passou uma semana, então É, agora eu já estou nessa curva descendente, já estou em convalescência. Não, é o momento, né, daquela explosão imunológica, é o momento é, que a gente
Do piora e aí sétimo ao pode nono ser. dia aí, né? Exato. Exatamente. Mas explorando um pouquinho mais, olha, a gente já tem 40 minutos, era a média de tempo, mas eu vou te explorar um pouquinho mais, Evelyn, no seguinte sentido. Aí não falando somente de Covid, falando dos pacientes e da indicação, quer dizer, fiz o diagnóstico, eu tenho apneia do sono, o CPAP é uma das possibilidades do meu tratamento e eu preciso me adaptar a esse equipamento, a essa máscara. Como fazê-lo? Como não desistir? Quais são as técnicas? Qual é o passo a passo? O que que eu compro? O que que eu não compro? Para que eu efetivamente não desista ou já chegue. O que acontece muito para mim, Evelyn, é isso. O paciente chega, às vezes, não, eu tenho apneia, eu já comprei na internet um CPAP, usei, doutor, eu vim aqui para dizer que aquilo eu não quero. E aí você fica assim, meu Deus do céu, é isso mesmo? Então, o que não fazer, né? O que eu tenho o passo a passo de seguir para Sim. eventual, para eu poder realmente ter essa adesão para um tratamento tão eficaz que é o uso do CPAP. Uhum. Eu acho que assim, o que que é muito importante é você procurar um profissional que possa te auxiliar nessa adaptação de uma maneira bem próxima e contínua, né? Hoje, como a Andrea sabe, né, a gente tem a fisioterapia respiratória que tem conhecimento em sono, que são as pessoas que fazem isso muito bem, e tem tem vários programas de adaptação, né, que você acompanha o paciente muito proximamente para que você possa ir resolvendo todas as queixas assim que elas surgem e o paciente vai utilizando. Porque o CPAP, ele é uma questão da máscara, que tem que ser bem adequada. Então, não adianta você entrar na internet e achou aquela máscara mais bonitinha, ou no site está falando que aquela máscara é boa, e você compra aquela máscara. Porque para cada paciente é de um jeito. Eu vejo pacientes que chegam para mim no hospital, no consultório, e falam: Evelyn, eu quero aquela máscara bem pequenininha que entra no nariz. Daí você testa aquela máscara pequenininha e fala, nossa, é horrível. Daí você coloca uma maiorzinha que pega o nariz todo. Mas essa eu gostei, achei boa essa daqui. Então, se você tivesse comprado aquela pequenininha, você ia achar que o CPAP era péssimo. De repente, num teste de máscaras, que é uma primeira avaliação inicial, você já consegue ver qual que é a máscara ideal para você, qual que é o equipamento com parâmetros mais ideais para você. Então, você começa a usar de uma forma adequada. Então, primeiro, eu acho que você tem que procurar um profissional adequado para fazer essa adaptação e te acompanhar nesse momento. Essa questão realmente de comprar pela internet e usar do jeito que vem pela internet é uma furada mesmo, porque a chance de você não se adaptar é muito grande. Enquanto quando você tem a condição de poder ser acompanhado com alguém, a sua adaptação cresce muito, tá? Então, hoje tá, a adaptação, em termos de porcentagem, a gente está lá em 75%, 80%. Então, é muito grande. Então, a ideia é procurar um profissional para essa escolha adequada e esse acompanhamento adequado. E vai ser um acompanhamento, como a apneia do sono é uma doença crônica, vai ser um acompanhamento a longo prazo mesmo, com esse profissional. A outra questão é CPAP, BIPAP, VIPAP. Os pacientes falam, doutora, qual que eu compro, né? Posso comprar, eu quero comprar o mais caro, então eu quero comprar o mais barato de todos. Como é que é essa escolha? Como é que essa indicação, para os pacientes saberem essa diferença de um para o outro, desse aparelho de pressão positiva? Tá, então a gente realmente, se você entrar na internet ou ver, a gente tem vários aparelhos de pressão positiva. Mas para cada doença, ou para cada associação de doença, a gente tem uma maior indicação. Vou dar um exemplo. Um paciente que ele tem apneia do sono só, um paciente jovem, rígido, talvez o CPAP normalmente ele já basta. Talvez um paciente que tem uma associação com uma doença pulmonar, a gente tem que partir para outra modalidade ventilatória. Então a gente precisa avaliar caso a caso, porque é muito importante isso quando a gente trata de CPAP e de apneia do sono. Cada pessoa é uma, e a gente vai ventilar com parâmetros individuais, e o aparelho vai ser aquele específico para aquela pessoa. Então, para isso é muito importante passar pelo médico, fazer avaliação, fazer a polissonografia, ver qual que é a indicação real de qual aparelho que você vai usar. Daí, é CPAP que eu vou usar? Então, é isso que você vai procurar, né? Então, tem que ser essa busca, isso quem vai fazer essa avaliação vai ser o médico, a gente vai conversar junto com o médico e o fisioterapeuta, a gente vai conversando e adaptando no paciente. Tá. Duas queixas que eu tenho muito no consultório
Doutor, eu amanheço, meu estômago está dilatado, eu demoro horas, eu fico com eructação e tal. O que que eu faço? E a outra Uhum. pergunta é, doutor, eu até boto, uso, durmo, mas eu acordo no meio da noite, eu estou sem ele, eu tiro, todo dia eu tiro. E como é que eu faço para usar efetivamente? Que eu não consigo aumentar esse tempo, né? Esse tempo são 5 horas, pelo menos, que eu tenho que Sim. usar, e eu não consigo usar esse tempo. O que que a gente pode ajudar esses pacientes nesse sentido? Eu acho assim, primeiramente é esse acompanhamento, tá? Porque assim, quando você tiver essa queixa, puxa, eu tô acordando com eructação, né? Ou eu já tive pacientes que acordaram no meio da noite e tiveram episódios de vômito por conta de tanto ar. Então, o fisioterapeuta, o profissional que está acompanhando, ele vai poder ou dar uma olhadinha lá no seu CPAP, ou à distância, nesse momento que a gente está passando, ou pelo cartão de dados, ver como que está a sua apneia, e dependendo de como for, mexer em alguns parâmetros que vai reduzir muito a sua sensação, tá? Então, é uma análise da sua queixa, junto com o relatório do CPAP, com os parâmetros que a gente vê ali do CPAP, do que ele está trazendo para mim, do que está sendo feito, que a gente vai analisar e vai poder reduzir pressão e ver o que tá acontecendo ali para mexer nesses parâmetros, né? Então, acho que isso é importante em ambos os casos que você colocou aí, André. Acho que é analisar e a gente já. Por isso que é importante esse acompanhamento que eu falei, porque assim, tive isso na primeira semana. Tem muito paciente que, se você não tem acompanhamento, o CPAP está me gerando isso, eu paro de usar. E não, a ideia não é essa. O CPAP está me gerando isso, já vou lá e aviso para o meu fisioterapeuta que está acontecendo isso, ele já vai dar uma ajeitadinha, já vai conversar com o médico e já vai ajeitar meu CPAP para eu poder continuar o uso. Então, essa solução das queixas rapidamente, ela vai ser muito bom para você manter esse uso. Então, essa questão, por exemplo, de você ficar com eructação, algumas mudanças de parâmetro ali já vão te ajudar, tá? Outra coisa da questão da adaptação é você também, quando você for dormir, ao invés de você comer e já ir dormir, né? Você come um Isso. pouco mais antes, umas 2 horas antes, 3 horas antes, para depois ir. Evitar de dormir de barriga para cima, dormir de lado, que também é melhor. Então, tem algumas estratégias que vão te ajudar com isso. A sua segunda pergunta qual foi mesmo, Andréia? A Que eu de fiquei. acordar no meio da noite sem a máscara. Não Ah, consigo sim. cumprir as 4, 5 horas de uso nunca, doutora. E aí, o que que eu Tá. faço? Então, também normalmente, com algumas mudanças de parâmetros, a gente consegue fazer com que o paciente pare de tirar a máscara à noite, tá? Muitas vezes, óbvio que no início é uma questão de adaptação, né? Você nunca usou aquilo e daí você não está acostumado, então você vai tirando. Mas quando é só adaptação, nas primeiras semanas você já consegue ficar bem. Quando isso se mantém, normalmente a gente tem que dar uma analisada nessa pressão de ar que está sendo jogada, se ela está tratando ou não, se eu preciso aumentar, se eu preciso diminuir. Isso daí é uma análise realmente que deve ser feita vendo os resultados do CPAP, tá? Então, é realmente dar uma conversadinha com quem te acompanha. Evelyn, olha, eu estou super feliz, eu aprendi muito aqui, com um monte de perguntas, né? Essa associação, essa adaptação, essa associação com a Covid, como se higieniza um equipamento. Você tem mais alguma coisa, alguma que você gostaria de comentar, de ajudar as pessoas? Eu acho que é bom, basicamente, assim, duas coisas que eu queria falar, primeiro para os pacientes, né? Que é realmente assim, não deixe assim esse momento de usar porque não está conseguindo ou coisa assim. Procure o fisioterapeuta com essa questão da gente conseguir ver as coisas à distância, por telemonitoramento, teleconsulta, a gente consegue ajudar você a se manter no tratamento. Isso é muito importante, tá? Outra questão que é mais realmente para quem trabalha com isso, né, da fisioterapia, principalmente, é que essa área de sono é muito gostosa e a gente está muito carente de profissionais em todo o país, né? E profissionais que saibam mexer com a parte respiratória e com o sono, principalmente, estudo associado. Então, a gente está aí, como você colocou no início, abertos a conversar, né? Quem sabe a gente faz cursos, tudo isso, mas assim, a gente quer realmente divulgar esse conhecimento, essa fisioterapia em sono que é muito, muito interessante.
A gente ia fazer, né, um curso agora dia 16, 15 e 16 de maio, Pois é, mas infelizmente ia ser um curso presencial que depois a gente disponibilizaria. Mas faremos o curso de uma forma ou de outra, online, vamos exato. disponibilizá-los na ABS. Com certeza, o sono cresce exponencialmente, né? Mais do que o vírus. Que bom que ele cresce mais do que o vírus, né? Que bom. E todas as especialidades são contempladas, né? Hoje a gente está conversando com a fisioterapeuta a doutora Evelyn Brasil. Quinta-feira, no mesmo horário, nós estaremos conversando com a doutora Esther, que é fonoaudiologista do sono, quer dizer, também existe, né, na fonoaudiologia essa especialização do sono. Então, eu convido vocês que ou precisam, ou roncam, ou têm queixas, ou têm rouquidão, ou têm problemas de sono, ou querem se especializar também na área, é a mesma questão, né? Nós estamos aí divulgando todas essas especialidades e ajudando também a população. Então, eu queria te Que agradecer ótimo. muito, agradecer o seu tempo, agradecer você que está com a gente até agora, tá? Nós vamos disponibilizar no Story, depois também no YouTube e o nosso site, né? www.absono.com.br. Evelyn, vou me Eu que despedir de agradeço, você. Andréia. Foi Até a super próxima. Eu acho que a importante, gente teve muito bom. muita gente, muitas perguntas, foi muito produtivo, foi muito enriquecedor. Eu te Ótimo. agradeço, Obrigada, tá? obrigada, viu? Um beijão, tudo Tchau, de bom. tchau. Tchau. Bom, pessoal, muito obrigada a todos e espero vocês quinta-feira no mesmo horário, 7h30, tá? E a gente vai agora gravar essa live para deixar disponível se vocês gostaram e queiram mostrar para alguém, para algum colega ou para alguém que use o CPAP, seu vizinho, seu amigo, seu familiar, tá bom? Tchau, tudo de bom.